Quando você pensa na palavra desistir do ponto de vista negativo, geralmente se pensa que desistir é um sinal de fraqueza ou de fracasso ou de incompetência. Mas estamos pensando na palavra desistir do ponto de vista positivo, principalmente no que diz respeito a desistir de negar as nossas emoções. Desistir de negar as nossas emoções. E entre tantas coisas que poderíamos dizer sobre as emoções, o tempo, é verdade, não dá para dizer tudo que gostaria de dizer hoje, mas pelo menos 3 emoções são muito falada, vivenciada e às vezes até combatida por nós, que são as emoções da ira, as emoções da tristeza e as emoções do medo. E aliás, sempre pensávamos, ou às vezes até ainda pensamos, que a ira, que a tristeza e que o medo não eram ou não são emoções aceitáveis para um bom cristão. Tipo aquele negócio de que homem não chora, nós também criamos os nossos jargões dizendo que crente não pode sentir ira, crente não pode ser triste e crente não pode ter medo. Geralmente nós fazemos essas afirmações ou verbalmente ou internamente, nós criamos estas variações de entendimento do que significa de fato essas coisas. Mas vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 26 em diante. Efésios 4, a partir do verso 26 até o verso 32. Efésios capítulo 4, de 26 a 32. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados com o Espírito Santo, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesta noite pela tua palavra e te pedimos que esta palavra fale ao nosso coração.
fale conosco de uma maneira muito especial e nos ajude a sermos honestos com nossos sentimentos, de modo que, ao reconhecer que os temos, possamos descobrir como tratá-los ou como usá-los para o bem comum do Teu reino. Nos capacite pelo Teu Espírito Santo. É a nossa oração nesta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? É um texto bastante intrigante, o texto de Efésios 4, de 26 a 32, porque ele começa falando sobre a ira e ele termina falando sobre a ira. E ao fazer esse paralelo, o apóstolo Paulo deixa entender de que a ira muitas vezes vai, embora seja real, embora possa existir em nosso coração, ele diz que a ira vai corromper os nossos sentimentos de um modo geral e vai corromper as nossas relações com as outras pessoas. Porque uma pessoa irada, assim bem como uma pessoa amargurada ou colérica, seria incapaz, se não souber lidar com a sua ira, será capaz de ser benigno, será capaz de ser compassivo, será incapaz, de ter um coração perdoador. Vou repetir. Uma pessoa que não sabe lidar com o sentimento da ira será incapaz de ser benigno, incapaz de ser compassivo, incapaz de ter um coração perdoador. E quando existe essa incapacidade de lidar com o sentimento, caímos naquilo que Paulo trata inicialmente a respeito da ira, dizendo que se não for bem tratada, se não for bem cuidada, se torna um pecado para nós e se torna uma grande oportunidade para Satanás usar as nossas vidas ou para nos mergulhar na depressão ou no fracasso ou para nos voltarmos contra as outras pessoas. Sentimentos maus e perversos, que se não forem bem tratados, não nos apresentará ou nos apresentarão como cristãos de fato, que têm experimentado a graça de Deus. Já começa muitas vezes com um erro de interpretação, no verso 26, porque tem muita gente tendo ou que tenha esse versículo como se fosse uma ordem, um imperativo para se ficar irado. E alguém se justifica, a própria Bíblia diz que eu posso ficar irado ou que eu devo ficar irado, porque está escrito, irai-vos. Quer dizer, amados, que não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é uma ordem para ficar irado. Quando o apóstolo Paulo aborda a questão da ira, aqui ele está dizendo que a ira é uma possibilidade e que eu e você recebemos como uma advertência para que essa ira, que pode ser um sentimento comum no coração, não nos leve ao pecado e não nos torne presas fáceis de Satanás. Por isso a recomendação é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou em outras palavras, não deixe a ira agasalhar no seu coração. Não forre uma cama para que a ira
deite no seu coração. Talvez você não possa impedir ou se impedir de ficar irado em determinados momentos com determinadas coisas ou pessoas, mas você pode, através da ajuda do Espírito Santo, administrar melhor, já que a ira é obra da carne e que a mansidão e a benignidade é fruto do Espírito. Então você e eu podemos lidar melhor com esse sentimento. Mas se você e eu negarmos a existência dele, como vamos tratá-lo? Como vamos tratar da questão da ira se eu não admitir que de vez em quando me torno uma pessoa irada com alguém ou com alguma circunstância? Alguém certa vez já disse que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos na sua cabeça. Você muitas vezes não pode impedir que o sentimento de ira venha no seu coração, mas você pode impedir que ela se torne algo destrutivo para você, para a sua relação com Deus e para a relação com o próximo. E geralmente quem não administra bem a ira acaba falando pelos cotovelos, falando coisas das quais se arrependerá depois. Mas aí, como a ira é manifestada muitas vezes em palavras, depois de lançada a palavra, e ela já causou o estrago que deveria se causar, e se torna muito difícil de se recuperar. Porque quando você está irado, você magoa as pessoas. E geralmente você vai justificar a ira como sendo que você ficou irado porque alguém te magoou, te feriu. Aí você então devolve numa proporção ainda mais forte, mais elevada, a afronta recebida. Há um versículo em Provérbios que me falta a referência nesta hora, mas que diz que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que o coração de um irmão magoado, ferido. E a nossa ira pode causar ferimentos terríveis, não só físicos, mas principalmente na alma. E quando o autor sagrado diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nós podemos ter pelo menos duas interpretações para isso aqui. E bem interessante. Por quê? Porque no contexto oriental, não se pôr o sol sobre a sua ira significa não comece o dia com raiva de ninguém. Porque para o oriental, principalmente para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde. Então não comece o dia com raiva de ninguém. Mas para nós ocidentais, às 18 horas começa a noite, é fim de dia. Início da noite, fim do dia, para nós ocidentais. Mas não deixa de ser significativo também o significado, porque não se pôr o sol sobre a sua ira significa também não termine o seu dia com raiva de ninguém. É bom pensar nisso um pouco, porque qualquer vacilo que dermos com relação a esse sentimento, há uma porta aberta para Satanás. Isso aqui, irmãos, não está sendo dito para incrédulos. Está sendo dito para crentes.
É possível. É impossível um crente ser possuído por Satanás. Mas é possível que o crente dê lugar, dê brechas, dê oportunidades para Satanás na sua vida, com as suas atitudes. Então, pense bem como lidar com isso para que ao final possamos terminar com a recomendação que Paulo diz: que esteja longe de vós toda ira. Longe de vós. Embora seja um sentimento comum, embora não tenha ninguém que possa dizer que nunca tenha ficado irado em algum momento da sua caminhada cristã, guarde bem isso aqui. A ira é um sentimento comum a todos, mas não é um sentimento nobre para o cristão. Não é um sentimento nobre para o cristão. A ira se torna boa até certo ponto, quando revela a nossa capacidade de indignação. E se tem uma coisa que nós, como cristãos, não podemos perder, é a nossa capacidade de indignarmos contra o sistema. Mas os crentes, os cristãos de um modo geral, não querem indignar-se contra o sistema. Querem participar do sistema. Aliás, alguns já participam, se envolvem no sistema. Pois bem, muita gente, amados, pensa que se acalentar algum tipo de sentimento mau, isso é que vai fazer dela uma pessoa má. Pelo contrário, os sentimentos maus são comuns, ou acontecem, ou aparecem nas nossas vidas, porque ainda estamos sendo moldados. Ainda muitas vezes estamos sob a influência dessa natureza pecaminosa, talhada pela depravação total, que não é necessariamente a incapacidade de fazer o bem, mas que a depravação total aponta para a nossa fragilidade, onde todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado, inclusive os nossos sentimentos. Então, por isso que o sentimento da ira se torna tão comum, muitas vezes na vida de muitas pessoas. Mas como bons cristãos, alcançados pela graça de Deus, embora não devamos nunca negar a existência da ira, por outro lado também não devemos acalentá-la no coração, a ponto de dizer: eu sou assim mesmo, mexeu comigo tem troco, se pisar no meu calo, ai, ai, ai. Uma vez um irmão me disse isso: pastor, eu sou crente até debaixo d'água, mas não pisa no meu calo não. Se pisar no meu calo, ai, ai, ai. E ainda tem gente que fica pedindo a Deus o quê? Paciência. Deus, me dá paciência. Eu vou ter que pôr uma pessoa para te importunar, ué. Os crentes, ao invés de pedir sabedoria, pedem paciência. Paciência é algo que deve brotar naturalmente como fruto do Espírito em nós. Mas ao pedir por ela, ela vai ter que ser testada e provada. E isso, infelizmente, muitas vezes não estamos preparados para isso, para lidar com isso. Então não há a possibilidade de negarmos ou de acharmos que somos pessoas ruins só porque desenvolvemos um sentimento ruim. Na verdade, esses sentimentos vêm e vão por causa da nossa natureza. Ainda não temos um corpo glorificado.
Cristo habita em mim, mas ainda há uma guerra. A Bíblia diz em Gálatas 5,16 que ainda há uma guerra dentro de mim, entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz que o que ele quer fazer, ele não faz, e ele faz o que ele não gostaria de fazer. Ele diz: já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E alguém quer justificar, dizer que Paulo estava dizendo isso quando ele não era crente. Ora, se ele está escrevendo isso para crentes, aos cristãos, aos fiéis de Roma, não havia razão para ele estar dizendo de um outro período. Exatamente porque ele termina dizendo que dá graças a Deus. Quem poderá me livrar desse corpo, dessa morte? Dou graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz. Então, irmãos, a tendência que temos ao negarmos a ira, especificamente a ira, não dá para falar sobre a tristeza e o medo, mas especificamente sobre a ira, é como se estivéssemos dizendo: não reconheça seus sentimentos, eles não são reais. Se você negá-los, eles vão desaparecer. Se você ignorar. Um dia o camarada falou comigo: pastor, você está nervoso. Eu não estou nervoso. Não, pastor, você está nervoso. Não, eu não estou nervoso. Pastor, você está nervoso. Não, não estou nervoso. É para testar mesmo, né? Isso acontece muito em casa, marido e mulher, pais e filhos, lugar, teste, prova de fogo, né? Os amigos que nos traem. Aliás, alguém me disse essa semana que só os inimigos são fiéis. Só os inimigos são fiéis. Eles nunca se tornam amigos. Mas os amigos muitas vezes se tornam inimigos. E essa eleição, essa política fez isso, né? Muitos amigos, nem que fossem virtuais, né, se tornarem inimigos uns dos outros. Crentes, pastores, que se tornaram inimigos uns dos outros. E tudo isso, irmãos, gera algum desentendimento de nossa parte com relação aos sentimentos. Às vezes é muito fácil para nós, relativamente fácil para nós, demonstrarmos sentimentos como entusiasmo e empolgação, mas emoções e sentimentos como a ira, como a tristeza, como o medo, porque são mais difíceis para nós administrá-los. E geralmente uma pessoa cristã se sente culpada ou se sente envergonhada por ter algum tipo de sentimento ou emoções assim. Mas na verdade, muito do que nós somos e da forma como agimos com nossos sentimentos estão ligados ou relacionados como lidávamos com esses sentimentos em nossa família de origem. Se os seus pais ou as pessoas que cuidavam de você limitavam você, o seu espectro de pensamento, de sentimentos, vai seguir que você vai ser uma pessoa restrita no seu sentimento, nas suas emoções. Talvez isso até justifique porque algumas pessoas são mais melancólicas, outras são mais sanguíneas ou coléricas, outras mais fleumáticas. Talvez isso explique porque algumas pessoas são mais extrospectivas e outras mais introspectivas. A forma de nossas gerações, de como somos gerados. Quantas coisas eu vi já de
Do tipo assim, a criança não tem direito de falar. Criança não tem permissão para expressar sentimento. Quantos pais já bateram nos seus filhos? Não sei se foi o caso de alguns aqui. Bate no filho e depois diz assim, engole o choro. Como? Engoliu o choro depois de ter apanhado. Quantos pais talvez disseram aos seus filhos, se apanhar na rua, apanhe em casa também. E vamos criando os nossos fantasmas. Que temos que lidar com eles. Por que sentir essas emoções, afinal? Por quê? Regras tradicionais como uma boa menina sempre sorri na igreja. Filho de crente não fala palavrão. Filho de pastor não pode correr na igreja. Filho de pastor tem que estar em todos os cultos. Nós vamos criando os nossos fantasmas. Filho de pastor tem que ser pastorzinho. Filho de crente tem que ser crentinho. Porque o pessoal diz que filho de peixe, peixinho é. Não é peixe? Nós falamos isso. Filho de peixe, peixinho é. Só quando fala que peixe morre pela boca que ninguém gosta, né? Nem o peixe. Mas nós vamos criando esse tipo de sentimento, irmãos. Por exemplo, já ouvi dizer que uma pessoa amorosa, cristã, nunca fica tensa e nem sofre com depressão. E nós temos muitos cristãos esgotados espiritualmente. Nós temos cristãos deprimidos. Aí vem um irmão mais espiritual e diz, isso é coisa de Satanás. Você está com o diabo no seu corpo. Os mais espirituais botam uma carga mais pesada e criam verdadeiras barreiras para a espontaneidade da vida cristã, da fé e da autenticidade dos nossos relacionamentos. Então as pessoas camuflam, escondem, negam seus sentimentos e relacionam de forma superficial com as pessoas. Infelizmente, muitas vezes nós, como igreja, como povo de Deus, reforçamos essa cultura debilitante, de deformação do caráter cristão, perpetuando um estilo de vida com o qual nós lidamos com sentimentos estressantes de forma confusa e indistinta. Na realidade, a maioria dos cristãos que eu encontro e que eu converso sobre essas questões considera identificar o sentimento, as emoções, como algo não espiritual. Amado, se tem uma coisa que precisa estar muito bem equilibrada na nossa vida cristã, são as nossas emoções com a nossa espiritualidade. Se não estamos bem equilibrados na espiritualidade e nas nossas emoções, teremos dificuldade de aceitar o outro, de aceitar a nós mesmos, dificuldades até de nos relacionarmos com Deus, porque nós não conseguimos nem sequer nos perdoarmos. E tem gente que não perdoa, inclusive, a Deus. Por isso, amada, a ira e a tristeza, muitas vezes reconhecida num contexto de julgamento e de orar por aqueles que lutavam com essas emoções indesejadas. Tenho aprendido que devo regozijar-me, mesmo se eu estiver triste ou zangado. E com certeza não deveria compartilhar meu sentimento negativo com ninguém.
Afinal, eu não posso demonstrar fraqueza. Mas até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso é bíblico? Alguém certa vez me disse, olha, você não pode ter medo, porque tem 365 advertências na Bíblia para não temer. E eu digo, eu ainda temo muitas coisas, muitas situações. Muitas vezes tememos o futuro, e isso não nos torna menos crente. Só revela o quanto humanos somos e o quanto necessidade temos de ainda mais dependermos de Deus, de confiar a Ele completamente todo o nosso futuro, toda a nossa vida. E essa visão trágica certamente vai refletir na própria comunidade cristã, na própria igreja. Vamos lidar com as pessoas de maneira superficial, como que pisando em ovos. Porque nós não podemos ser verdadeiros demais com as pessoas. As pessoas preferem viver numa bolha de ignorância quanto aos seus sentimentos e quanto à forma como você reage a esses sentimentos. E o que acontece? Qual que é a nossa culpa como igreja, como povo nesse aspecto? Que ao invés de chamarmos as pessoas para uma vida mais plena, involuntariamente nós criamos uma subcultura religiosa que priva as pessoas de experimentar toda a diversidade da humanidade que Ele nos deu. Não damos atenção à ideia de que o mundo só pode conhecer a Jesus através dos nossos relacionamentos. E foi Jesus que disse isso. O mundo só conhecerá que foi o Pai que me enviou se vocês amarem uns aos outros. João 13:35. E nessa relação de amar, é como aquela parábola dos porcos espinhos, que talvez algumas pessoas aqui conheçam. Quando você chega muito, está num frio tremendo, você precisa de do outro para poder se aquecer, mas quando chega perto um do outro, os espinhos de um ferem ao outro. Mas, se você se separar, você morre congelado pelo isolamento. Todo crente que se isola da igreja, ele acaba morrendo espiritualmente. E é isso que os desigrejados ainda não entenderam. Porque não pode. A igreja somos nós. Sabe qual que é a maior frustração do desigrejado? É que a igreja somos nós. E você não pode fugir de você mesmo. Essa é a maior frustração do desigrejado. O desigrejado olha para a igreja como instituição. Mas na verdade a igreja é mais do que uma instituição. A igreja é um organismo vivo e nós dependemos de interrelacionamentos uns com os outros para poder crescermos, desenvolvermos uma vida cristã de qualidade. E a maior frustração do desigrejado, então, é que ele não pode fugir da sua realidade, de quem ele de fato é. Por isso, é algo inconcebível imaginar alguém que acha que pode ser crente sem precisar da igreja. E a igreja é o corpo visível de Cristo na terra. Como o mundo poderá nos conhecer se nós não nos conhecermos melhor e nem conhecermos melhor as outras pessoas? Eu quero terminar minha reflexão dizendo que há uma modalidade de analfabetismo
que não é muito divulgado por aí, que é o analfabeto emocional. Isto é, uma pessoa completamente ignorante de que acha que pode viver como um eremita ou como um monge, isolado da sociedade. São aqueles que aprenderam desde cedo a distanciar-se de determinados sentimentos e emoções, principalmente os relacionados com a nossa vulnerabilidade, com a nossa insuficiência e com as nossas fraquezas e fracassos. São pessoas que se esforçam para passar uma imagem de que tem tudo sob o controle por causa de Cristo, tanto para os vizinhos, quanto para a família mais ampla, quanto para a igreja. E nesses casos, muitas vezes, que é o que acontece com os desigrejados, a sua ira, a sua tristeza e o seu medo aparecem em forma de sarcasmo, espírito crítico e, por fim, a depressão. Nessa sequência, está sempre fugindo de confrontar suas verdadeiras emoções e sentimentos. Há muito mais coisa para se dizer a respeito da ira, mas o tempo não nos permite fazê-lo. Mas eu gostaria que, em linhas gerais, dar pelo menos 3 sugestões para você nesta noite. Primeira coisa é que você sinta suas emoções e não as negue. Admita que você de vez em quando fica irado com alguma coisa, com alguma situação. Geralmente no futebol a gente fica irado. Ou jogando futebol, ou assistindo. Fica irado com o juiz, fica irado com o adversário, fica irado com o time que não ganha. Fica irado com o inimigo, os adversários que zombam, né? Encontrei com uma pessoa lá no Supermercado Brasil ontem com a camisa do Boca Juniors. Um atleticano com a camisa do Boca Juniors. E ele me disse: eu tenho prazer de ir aos cruzeirenses. Eu tenho prazer. Já estou encomendando a do Corinthians, ele falou. Já estou encomendando as coisas. O cara tem um dom de fazer a gente ficar irado. Né? Rapaz, você não fica satisfeito só de usar a camisa do Galo? Tem que usar a do Boca? Já pensou? Se eu encontro com ele agora com a camisa da Chapecoense? O cara me zoou que eu te pedi pro Boca Juniors, no dia seguinte pede para Chapecoense. A diferença é bem grande, né? Bem pequenininha, né? Entre Galo e Chapecoense. Entre Boca e Chapecoense. Tá vendo, irmão? Nas mínimas coisas. Quanta ira foi despejada agora nessa campanha de eleição? Para eu não ficar irado, eu deletei meu Facebook. Eu estava a caminho de uma beira de ataque de nervos. Eu tive que deletar meu Facebook. Amém? Misericórdia. Eu gosto tanto. Eu gosto, o irmão não tem noção. Eu gosto demais. Mas tive que deletar. Eu não estava conseguindo controlar a minha ira. E assim nas outras coisas, em casa, às vezes a esposa irrita a gente, às vezes a gente irrita a esposa, o filho, né, o marido, né, o professor, o aluno. E a gente às vezes não aguenta. E ficamos com um problema sério, porque como lidar com isso? Eu quero trabalhar com os irmãos melhor
essa questão da ira. Não adianta eu querer forçar a barra agora, que o tempo não dá. E a irmã Chile está doida para vender os tropeiros lá embaixo, né? Vamos orar ao Senhor? Pedir a Ele que nos ensine. Quero pedir o presbítero Max para vir aqui à frente orar ao Senhor. Agradecer a Deus essa palavra que nos adverte como nós vamos lidar com isso. Vamos pedir a ajuda dele. É difícil. Se eu falar para os irmãos que é fácil, eu estaria mentindo aqui essa noite. É difícil lidar com esses sentimentos, principalmente o da ira. Mas também é difícil lidar com a tristeza e com o medo. Vamos trabalhar isso com os irmãos ainda. Vamos pedir a ajuda do Senhor. Amém? Oremos, irmãos. Pai Santo, nós louvamos porque a Tua palavra foi pregada. Louvamos porque o Senhor é um Deus que trata todos os aspectos da nossa vida. E nós te agradecemos porque o Senhor sabe como nós somos fracos e necessitados da Tua ajuda. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude ao longo da semana, do mês, do restante do ano, a entendermos as nossas emoções e a controlarmos também. Deus, nós somos humanos, fracos, pecadores, mas o Senhor nos concedeu as emoções. Mas o Senhor também nos deu o Teu Espírito Santo, que vive em nós. E Deus, o Senhor nos ajuda, com a presença dEle na nossa vida, a superarmos todas as dificuldades. Por isso, Deus, que o Senhor nos ilumine, que sejamos pessoas diferentes ao longo dessa semana, que a gente saiba conviver com a nossa ira, que a gente consiga superar as provocações. E Deus, e que nos momentos difíceis a gente possa clamar ao Senhor, clamar ao Teu Espírito Santo, que nos ajude a superar isso. Muito obrigado por essa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.